Nunca pensei que a maior decepção da minha vida viria de alguém que eu criei como se fosse meu próprio filho. A dor de uma traição é devastadora, mas quando vem de quem você acolheu e deu tudo, ela dilacera a alma de uma forma quase irreparável. Ele não nasceu do meu sangue, mas desde pequeno esteve nos meus braços. O abracei como filho, dei carinho, dei educação e todas as oportunidades que pude. Sempre acreditei que estava construindo um homem de caráter, digno de confiança e respeito. Lembro-me da primeira vez que ele me chamou de "ó pai". Meu coração se encheu de alegria, e naquele instante decidi que faria tudo para que ele tivesse uma vida feliz. Eu não imaginava que aquele menino que eu tanto amei iria me ferir tão profundamente. O tempo passou, ele cresceu, estudou, formou-se. Cada conquista dele era como uma vitória minha. Eu me sentia orgulhoso, acreditando que todo o esforço valerá a pena. Mas, por trás de sorrisos e abraços, havia segredos que eu jamais poderia imaginar. Um dia, uma pequena desconfiança surgiu. Detalhes que não faziam sentido, conversas estranhas, olhares evasivos. Meu coração de pai não queria acreditar, mas minha intuição gritava que havia algo errado, algo que poderia destruir nossa relação. As pessoas próximas começaram a comentar. Pequenas pistas foram surgindo, mas eu sempre defendia ele. Dizia que era só mal-entendido. Afinal, como poderia acreditar que alguém que criei com tanto amor estivesse tramando pelas minhas costas? A traição não veio de um inimigo, nem de um estranho. Veio justamente de quem eu mais protegi, de quem confiei segredos, sonhos e parte da minha vida. E quando a verdade finalmente veio à tona, o choque foi tão grande que perdi o chão. Descobri que, enquanto eu acreditava que ele era leal, ele estava agindo contra mim, aproveitando-se da minha confiança. E não foi uma falha pequena, foi algo enorme, uma ferida aberta que destruiu anos de convivência e amor verdadeiro. A sensação foi de levar uma facada pelas costas. Eu me perguntava como alguém que recebeu tudo de mim foi capaz de me trair assim. Não era apenas ingratidão, era crueldade. E essa dor, confesso, é uma das piores que já enfrentei. Não se trata de dinheiro ou bens, mas de confiança e respeito. Eu dei a ele meu coração, minha casa, meu cuidado. E, em troca, recebi mentira, manipulação e falsidade. É como se toda a minha dedicação tivesse sido jogada no lixo. As noites se tornaram longas, repletas de pensamentos confusos. Revivi a cada momento em que estive ao lado dele, cada conselho que dei, cada lágrima que enxuguei. Como não percebi antes? Como não vi os sinais que estavam bem diante de mim? A lembrança mais cruel é a do sorriso dele, que parecia sincero, mas escondia intenções sombrias. A cada revelação, meu coração sangrava ainda mais. Era como se aquele a quem eu chamava de filho tivesse, na verdade, se tornado meu inimigo. Não existe dor maior para um pai do que perceber que a pessoa em quem mais acreditou usou todo o amor dado como arma contra ele. E essa descoberta não apenas me feriu, mas também destruiu a imagem de família que eu sempre sonhei construir. As pessoas dizem que o tempo cura todas as feridas, mas algumas cicatrizes permanecem para sempre. Essa foi uma delas. Porque não era um erro qualquer, era uma traição calculada, feita justamente por quem eu jamais poderia desconfiar. Mesmo em meio a tanta dor, ainda me pergunto, será que em algum momento ele me viu de fato como pai? Ou sempre fui apenas um degrau que ele usou para alcançar seus próprios interesses? Essa dúvida corrói ainda mais do que a própria traição. Hoje decidi contar minha história, não para buscar pena, mas para alertar. Às vezes, criamos monstros acreditando que estamos formando homens. E, quando menos esperamos, o golpe vem de dentro de casa, de quem juramos amar para sempre. Com o passar dos anos, aquele menino cresceu diante dos meus olhos. Vi seus primeiros passos, suas primeiras palavras, e cada conquista dele parecia a minha também. Eu não via diferença entre ele e um filho de sangue.
Para mim, ele era parte do meu coração, um pedaço da minha alma. Ele começou a me chamar de pai, e aquilo foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. A primeira vez que ouvi essa palavra vinda de sua boca, senti uma mistura de orgulho, amor e uma sensação de que, finalmente, minha missão de vida tinha um propósito maior. Ao longo da infância, fiz questão de estar presente em todos os momentos importantes. Festas da escola, consultas médicas, pequenas viagens em família. Eu trabalhava duro, mas nunca deixava faltar carinho, atenção e o apoio que ele merecia em cada etapa de sua vida. Mas ser pai não é apenas estar nos bons momentos. Eu também estive presente nas noites difíceis, quando ele tinha febre ou pesadelos. Fiquei ao lado de sua cama, segurando sua mão e prometendo que nada de ruim lhe aconteceria enquanto eu estivesse por perto. Com o tempo, nosso vínculo se tornou ainda mais forte. Eu acreditava que tínhamos construído uma relação indestrutível, baseada em confiança, respeito e amor. As pessoas diziam que ele parecia mesmo ser meu filho biológico, de tão grande que era a semelhança entre nós. Ele cresceu vendo em mim uma figura de autoridade, mas também de amizade. Sempre conversávamos sobre seus sonhos, seus medos e suas dúvidas. Eu me orgulhava de ver como ele confiava em mim para pedir conselhos, como se eu fosse a voz mais segura em sua vida. Quando ele começou a entrar na adolescência, eu sabia que seria um período desafiador. Os hormônios, as mudanças, os novos amigos. Mesmo assim, eu nunca duvidei de que conseguiríamos atravessar essa fase juntos, fortalecendo ainda mais os laços que havíamos construído. Eu o orientava sobre responsabilidade, respeito e escolhas certas. Muitas vezes, ele me ouvia em silêncio, mas eu sabia que aquelas palavras ficariam gravadas em sua mente. Acreditava que, no futuro, ele se tornaria um homem íntegro, alguém de quem eu poderia me orgulhar. Na escola, ele não era o melhor aluno, mas se esforçava. Sempre que caía em alguma dificuldade, eu estava lá para ajudá-lo, revisando lições, explicando pacientemente cada detalhe. Não era apenas o aprendizado escolar, era a vida que eu tentava ensinar a ele. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, eu me sentia ansioso. Queria que ele tivesse um futuro brilhante, cheio de oportunidades. Incentivei-o a seguir seus talentos, a nunca desistir diante dos obstáculos, e sempre disse que estaria por trás dele em tudo. Ao mesmo tempo, eu tentava mostrar a ele que caráter era mais importante que qualquer diploma. De nada adiantaria ser bem-sucedido se não tivesse honestidade, empatia e respeito pelo próximo. Ele parecia concordar comigo, mas eu não sabia o que o futuro escondia. Na adolescência, começaram a surgir os primeiros sinais de rebeldia. Ele contestava algumas regras, queria mais liberdade. Eu tentava equilibrar firmeza e compreensão, lembrando-me sempre de que ser pai não era impor, mas ensinar e orientar com paciência. Mesmo com as pequenas brigas típicas daquela idade, nunca passou pela minha cabeça que um dia ele pudesse me decepcionar de forma profunda. Eu acreditava que, apesar dos desafios, nossa ligação era forte demais para ser quebrada por qualquer circunstância da vida. Lembro-me de noites em que ele chegava tarde, e eu ficava preocupado. Conversávamos no dia seguinte, e eu acreditava em suas explicações. Sempre pensei que a base sólida de amor e respeito que construímos seria suficiente para mantê-lo no caminho certo. Mas, com o passar do tempo, algumas atitudes começaram a me preocupar. Ele evitava diálogos mais profundos, demonstrava certo afastamento, como se estivesse guardando segredos. Eu me questionava se isso era apenas parte da adolescência ou algo muito maior. Ainda assim, meu coração de pai sempre acreditou nele. Eu me recusava a imaginar que aquele garoto, que criei como se fosse meu próprio filho, pudesse um dia me ferir. Para mim, nosso amor era blindado contra qualquer traição, e eu seguia confiando sem desconfiar. Percebi mudanças quando meu filho passou a sair com frequência, sempre dizendo estudar até tarde. Eu acreditava, mas um aperto no peito crescia.
Algo dizia que nem tudo era como parecia. Eu, como pai, temia que a desconfiança quebrasse a ponte que levamos anos para erguer. Decidi observar com calma. Numa noite ele voltou muito tarde, olhos vermelhos e voz trêmula. Perguntei se havia chorado, desviou o olhar. Nada demais, disse. Senti peso na resposta, uma dor ou um segredo que não queria dividir comigo. Meu instinto de pai acendeu. Evitei pressionar. Eu segui atento, aguardando sinais claros. Continuei me aproximando, cozinhei o prato favorito, ofereci caronas, perguntei sobre os estudos. A cada gesto eu reafirmava nosso vínculo, porém algo invisível nos afastava. Era como tocar uma porta emperrada por dentro, travada por medos que eu não conseguia alcançar. Insisti sem invadir. Um telefonema estranho me alarmou. Atendi e desligaram, retornei e um homem ríspido procurou meu filho. Havia urgência na voz. Perguntei a ele e desconversou, inquieto. Naquele instante, senti o chão inclinar. A intuição paterna pedia cautela e olhos muito atentos. Algo grave se movia. Pressenti. Confrontei com calma. Ele disse que era só um colega, mas evitou meus olhos e manteve as mãos cerradas, em defesa. Eu conhecia aquele menino, o corpo dele falava mais que a boca. A desculpa parecia curta demais para caber nos fatos que começavam a se alinhar. A verdade pesava no ar. Pedi verdade. Passei a madrugada acordado, andando pela casa. Sempre fui transparente com ele e nunca lhe neguei proteção. Por que agora se fechava? Questionei se falei como pai, se fui duro demais ou permissivo. Toquei fotos antigas e pedi sabedoria. Entre culpar e cuidar, escolhi cuidar sem acobertar riscos. Preferi não pressionar de imediato. Talvez fosse só uma fase, pensei, mas o instinto gritava. Registrei datas e mudanças de humor para não perder clareza. A esperança lutava com o receio, pedindo equilíbrio e firmeza. Lembrei que firmeza e carinho podem caminhar juntos. Na semana seguinte, um vizinho me chamou de lado. Disse ter visto meu filho entrando em lugares problemáticos no centro, conhecidos por confusões e gente perigosa. Meu mundo girou. Eu havia criado aquele garoto com zelo. Doeu imaginar que escolhas apressadas estavam empurrando-o para o risco. Tentei dormir, mas as lembranças vinham. O menino que segurava a minha mão para atravessar a rua, pedindo coragem. Onde ele se perdeu? Em que esquina deixei de enxergar? As perguntas batiam no peito. A madrugada, longa, parecia medir minha culpa. Eu observei mais e falei menos, para ouvi-lo melhor. Resolvi segui-lo discretamente. O coração acelerou quando o vi entrar num prédio escuro, frequentado por gente agressiva. O impulso foi correr e tirá-lo dali, porém permaneci oculto, observando. Eu precisava de certeza antes de qualquer decisão dura. Cada degrau pareceu um aviso silencioso. Ouvi vozes altas, risos ácidos e discussões. Ele parecia ambientado, como se fosse conhecido. Doeu perceber que o jovem que dormia no meu ombro buscava abrigo em fronteiras instáveis. Qualquer passo em falso ali custaria caro. Meu peito virou pedra e sal prometia a mim paciência e honestidade. Saí calado, enxugando lágrimas. A cada passo, o passado se partia em cacos. Como aceitar que o filho que acolhi, eduquei e defendi estivesse flertando com perigos? Eu precisava agir com cabeça fria. A emoção é mar bravo, ou a decisão, farol. Eu seria farol até ele aceitar a minha luz. Naquela noite, ele chegou novamente tarde. As roupas denunciavam fumaça e bebida. Perguntei onde estiva. Ele me mediu, firme, com dureza no olhar. Pela primeira vez, senti-me estrangeiro na própria casa. O silêncio dele parecia expulsar minha presença de pai. Me silenciei, esperando a hora de agir. A resposta veio como golpe: eu tenho a minha vida,
pai. Você não manda em tudo. Engoli seco. O menino que me chamava de herói falava como adversário. Respirei para não reagir com gritos. Disse apenas que liberdade sem responsabilidade vira penhasco. Ele desviou o rosto e se fechou. Propus conversar sem julgamento, apenas ouvir. Ele cruzou os braços e encerrou o assunto, trancando-se no quarto. Encostei na porta, em silêncio. Não pedi que voltasse a ser criança, pedi que não rompesse a ponte que nos sustentava. O eco da casa doeu. Me mantive firme, como pai que protege e educa. Compreendi que eu não perdia só a confiança, perdia também o caminho de ida e volta. A traição não viria de um ato isolado, mas da soma de omissões. Quando o amor não encontra diálogo, a casa vira cenário e o lar apaga. Decidi buscar ajuda antes do colapso. Sentei na sala escura, olhando fotografias antigas. Vi o menino no primeiro uniforme e o jovem que me desafiava. Duas versões do mesmo filho, separadas por escolhas que eu não poderia controlar. Doeu aceitar que meu amor era grande, mas não bastava sozinho. Eu segui atento, aguardando sinais claros. Mensagens de amigos chegaram. Queriam saber por que eu andava ausente. Como explicar uma dor que eu mesmo mal compreendia? A vergonha rondava como sombra. Rebati por dentro, fui pai presente. Presença vale aço. Eu precisava de lucidez para não afundar. Recordei quantas vezes adiei meus próprios sonhos para ampliar os dele, trabalhos extras, noites sem descanso, economias gastas. Não queria cobrar, queria parceria. Ainda assim, a ingratidão pesa e corrói o que o coração arquiva. Eu me prometi paciência e firmeza, sem ceder ao medo. O que doía era o pacto silencioso rompido entre pai e filho, respeito, confiança, gratidão. Eu dei casa, mesa e futuro, em troca, portas fechadas e sarcasmo. Anotei no caderno, confiança é ponte de duas mãos. Sem mão estendida, o vão cresce e engole. Escrevi uma carta, tirando acusações e deixando perguntas. Acrescentei um convite objetivo, terapia familiar. Eu oferecia caminho, não sentença. Quis que ele me enxergasse como homem imperfeito, disposto a aprender. O amor também precisa de ferramentas. Ajustei meus horários, comer, caminhar, dormir. Pai cansado fala alto e escuta mal. Eu precisava vigor para conversas difíceis. Decidi não emprestar meu silêncio a escolhas que nos destruíssem. Mão estendida, sim, conivência, não. Essa era a nova regra. Procurei orientação profissional e a escola, com respeito à ética. Não busquei expor, e sim criar rede. Criar um homem exige aldeia. Pedi ajuda para reconhecer riscos e desenhar rotas de retorno. Saí com passos práticos e fronteiras combinadas. Transformei o jantar em ritual, mesa posta, telas afastadas, histórias do dia. O começo foi áspero, o depois, duas risadas escaparam. Pequenas brechas indicam caminhos quando a muralha cede. Eu celebrava migalhas de aproximação como faróis de porto. Reforcei pelo exemplo, cumpri horários, pedi desculpas quando errei, expliquei escolhas. A coerência educa mais que sermão. Se eu desejava a honestidade dele, precisava ser farol aceso. Repeti em voz baixa, firme, afetivo, constante. Nada de desistir. Escrevi no espelho, firme e afetivo. Repeti como mantra quando a raiva subia. Eu não queria vencer discussões, queria resgatar meu filho inteiro. O amor exige paciência com vértebras fortes. Contava até 50 antes de qualquer resposta dura. Aceitei reduzir metas no trabalho por um tempo. Era prioridade proteger a casa. Pedi folgas e ajustei turnos. Dignidade não é parecer invencível, é agir com responsabilidade quando a família chama. Eu escolheria estar presente enquanto fosse preciso. Marquei um encontro em um café neutro.
Levei fotos nossas e a carta. Disse que eu não era inimigo. Falei do orgulho que ainda sentia e do medo que me assombrava. Contei erros meus de juventude e o que aprendi. Humanizar o pai abriu frestas de confiança. Quando ele falou de liberdade, respondi com projeto, estudo, trabalho e respeito aos acordos. Liberdade com responsabilidade expande horizontes, ou sem isso, vira penhasco. Eu estaria ao lado dele, desde que a verdade guiasse cada passo. Pedi compromisso. Saí do café sem respostas definitivas, porém com um ponto firme: eu não negociaria minha dignidade. Paternidade não é aceitar tudo, é sustentar o teto quando a tempestade ameaça. Eu seguraria as vigas, mas não deixaria que incendiassem a nossa casa. Em casa, recolhi medalhas, desenhos e bilhetes. Nada apaguei. Guardei como prova de que existimos de verdade. A dor era real, mas nosso amor construído também era. Eu lutaria por ele, desde que a verdade voltasse a caber entre nós. Essa seria a condição. A oração da noite me deu fôlego para o dia seguinte. Acordei decidido a não recuar. Pai não foge de tempestade, finca os pés e protege o telhado. Liguei para meu filho e propus uma conversa sem plateia. Queria ouvir, antes de concluir. Registrei tudo no meu caderno preto, para manter a rota visível. Ele aceitou. No café, deixei o celular de lado e minhas armas no bolso do silêncio. Comecei contando falhas minhas, abrindo a guarda. Disse que não busco culpar, mas compreender. Pedi que ele me oferecesse a mesma franqueza. Anotei metas, prazos e valores, para que a mudança tivesse forma concreta. Ele ficou em silêncio, roendo a tampa do copo. Quando falou, a voz saiu áspera. Disse que se sentia sufocado, cobrado por expectativas que não escolheu. Admitiu mais companhias. A raiva por trás era medo. Eu reconheci esse velho inimigo. Prometi a mim mesmo manter a calma, a firmeza, mesmo que doesse. Expliquei que liberdade sem projeto vira penhasco. Ofereci parceria, estudo ativo, trabalho honesto, terapia de apoio, acordos claros. Disse que minha mão continua estendida, mas não segurar significa aceitar cair sozinho. Repeti que a verdade é ponte, e que eu ficaria de pé para sustentá-la. Ele desviou o olhar e confessou ter mentido em pequenas coisas que viraram muralha. Havia dívidas e gente cobrando. O sangue esfriou. Doeu, mas preferi o incômodo da verdade à anestesia da ilusão. Escrevi num guardanapo um plano, prazos, limites. Eu manteria a casa aberta e o coração atento. Voltei para casa esgotado e lúcido. Eu não poderia pagar suas dívidas sem contrapartida. Ajuda sem responsabilidade alimenta buracos. Mandei mensagem com os passos combinados e as fronteiras. Pai que ama ampara, mas não sustenta o abismo com as mãos. Escutei mais, acusei menos, corrigi com respeito. Na semana seguinte, revimos juntos as contas. Ele trouxe recibos, eu levei planilha simples. Cortamos gastos, buscamos bicos temporários, combinamos horários. A conversa doeu, porém devolveu o chão. A verdade organiza a casa. Pedi a Deus lucidez e constância, porque amor sem direção se perde fácil. Propus uma reunião com um orientador. Ele revirou os olhos, mas foi. O profissional não passou a mão, porém abriu mapas possíveis. Saímos com tarefas em 2 ligações, currículo atualizado, compromissos semanais. Combinei checagens semanais, para que responsabilidade virasse hábito real. O sábado foi tenso, ele chegou atrasado e quase explodi. Contei até 50, lembrei do mantra, firme e afetivo. Ajustamos o horário. Disciplina é trilho, não castigo. Reforcei que confiança se reconstrói em passos pequenos, não em saltos.
Alguns amigos sumiram, outros zombaram. Doeu nele e em mim. Disse que perder companhia ruim é lucro. Amizade que depende de desvio é balsa furada. Ele ouviu em silêncio, mas percebi compreensão. Escolhi o caminho difícil da presença diária. Retomei caminhadas ao amanhecer. Convidei-o sem exigir. Na terceira manhã, ele veio tímido. Andamos em silêncio. O corpo às vezes abre portas que a palavra não resolve. Registrei no meu caderno preto para manter nossa rota visível. Chegaram vitórias pequenas, um currículo entregue, retorno positivo, dívidas renegociadas. Comemoramos com café e bolo. Disse, célebre o processo, não só o resultado. Anotamos metas e prazos, para que a mudança tivesse forma concreta. As recaídas vieram. Um dia faltou e mentiu por mensagem. Doeu. Pedi que viesse olhar em meus olhos. A mentira não sobrevive à presença. Ele pediu desculpas e recomeçamos. Prometi calma e firmeza, mesmo quando doesse. Na terapia, falei de meu pai, duro e ausente. Confessei medos herdados. Ele ouviu surpreso, como se visse o homem por trás do pai. A vulnerabilidade construiu ponte. Quando o adulto se mostra humano, o jovem baixa as defesas. Uma noite, ele disse que recusará um convite perigoso. Não foi heroísmo, foi escolha. Abracei-o sem discurso. Em algumas guerras, vencer é simplesmente dizer não. Dormi leve pela primeira vez em meses, mas atento aos limites. Reajustamos a rotina, refeições à mesa, telas ausentes, relatos curtos. No início foi mecânico, depois rimos de besteiras antigas. Lar é prática de respeito e cuidado. Revisei minha postura, de escutar mais, acusar menos, corrigir com respeito. Contei sobre minha vergonha, de medo do julgamento, sensação de fracasso. Ele disse que também se sentia menor que minhas expectativas. A conversa alinhou bússolas. Pedi a Deus lucidez, porque amor sem direção se perde fácil. Vieram contas e imprevistos. Quis salvar, mas recuei. Apoiar não é substituir. Disse, você lidera, eu sustento o farol. Ele assumiu tarefas, falhou em algumas, cumpriu outras. Responsabilidade se aprende praticando, não sendo poupado. A confiança voltou em centímetros. Eu auditava menos, elogiava esforços e corrigia sem humilhar. Confiança é vaso rachado, e não finge invisível, mas pode abrigar flores se cuidado. Reforcei que confiança se reconstrói devagar. Recebi mensagem do orientador, um progresso consistente. Sorri na calçada. Liguei e disse apenas que tinha orgulho, não do resultado, mas do avanço. Ele silenciou, emocionado. Reconhecimento simples é motor para continuar firme. No aniversário dele, fiz jantar modesto. Entreguei um caderno com título, Projetos e Promessas. Escrevemos juntos 3 metas possíveis. Promessa escrita cobra e encoraja. Registrei no meu caderno preto para manter rota visível. Parentes criticaram minha paciência. Disseram que eu passava a mão. Respondi, paciência não é conivência, é método. Meus limites estavam claros. Quem educa com pressa cria fachada. Eu queria estrutura que atravessasse invernos. Ele voltou a estudar, pegou turnos extras e pagou a primeira dívida. Guardamos o comprovante no mural da cozinha. Não era vaidade, era lembrete do caminho. Vitória pequena, enorme em significado. Pedi a Deus lucidez constante. Num domingo, visitamos o bairro da infância. No campinho, ele riu das quedas antigas. Rir do passado devolve dignidade. Entre través enferrujadas, senti a ponte recuperando pilares. Combinei checagens semanais para manter hábito. Discutimos por um atraso bobo. Quase jogamos semanas fora.
Respirei, pedi 30 minutos para esfriar. Voltamos e conversamos como adultos. A pausa salvou o respeito. Aprendi que coragem também mora na espera paciente. De madrugada, recebi, pai, cheguei em casa. Simples, mas precioso. Dormi em paz. Segurança não tem glamour, mas sustenta o dia. A rotina voltou a parecer lar, acordos cumpridos, horários respeitados e cuidado visível. Meses depois, ele trouxe um envelope, um certificado de conclusão de curso. Abraçamos em silêncio. Chorei sem vergonha. A traição virou lição cara. O amor, junto da verdade, pagou o investimento. Registrei no caderno preto nossa rota. Na terapia, agradeci. Aprendi que não controlo o mar, mas posso ser porto. Porto não evita tempestades, mas oferece abrigo e direção. Aceitei a beleza desse limite. Cansa, sim, mas sustenta o essencial para não naufragar. Sei que recaídas são possíveis. Criamos plano de prevenção, quem chamar, para onde ir, como pedir ajuda. Nomear riscos tira glamour do atalho. Quando a tentação vier, haverá rota clara. Prevenção também é prova de amor. Olho para meu filho e vejo o homem nascendo. Não virou santo, nem eu. Viramos parceiros. A mentira perdeu espaço porque a verdade ganhou rotina. E rotina de verdade é o antídoto mais eficaz contra regressos sombrios. Se esta história tocou você, compartilhe nos comentários de onde assiste. Sua cidade, sua estrada, sua ponte. Histórias erguem redes de apoio. Agradeço por caminhar conosco e manter acesa a chama do cuidado em família. Antes de encerrar, peço, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Obrigado pela presença até aqui. Somos muitos, e ninguém precisa atravessar a tempestade sozinho. Escutar mais, acusar menos, corrigir com respeito.